Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos ver a estrutura e os processos de formação de palavras, tá ok? Bom, esse é o tema da aula 1 do terceiro trimestre. Eu sou a professora Cacau, de Língua Portuguesa, tá? Do CIEP 322, em Bom Jardim. Bom, aula 1, tá? Da OE de Língua Portuguesa, lá na página 7, trata sobre a estrutura das palavras, tá ok? Então, antes de começarmos a falar sobre a estrutura das palavras, é necessário que vocês tenham esse conhecimento prévio. Morfema. O que é morfema? É uma unidade mínima significativa da palavra, tá? O morfema é a menor parte, unidade mínima é a menor parte. Então, a gente tem uma palavra, a gente tem a possibilidade de dividir essa palavra em partes menores, tá? E a essa menor parte significativa, a gente dá o nome de morfema, tá ok? Então, gente, prestem bastante atenção. A palavra, ela é composta por letras, ok? Bacana. Então, quando a gente combina essas letras, a gente forma sílabas, tá? E quando a gente tem um conjunto de sílabas, e esse conjunto de sílabas, né, possui significado, carrega, está impregnado de significado, a gente pode chamar essa partezinha da palavra de morfema, tá? Eu estou tentando explicar da forma mais simples possível, tá ok? Então, morfema é, de acordo com as gramáticas, a unidade mínima significativa da palavra, tá? Então, quais seriam essas unidades mínimas? A primeira é o radical. O que é radical, gente? Não é quando os pais da gente brigam com a gente por algo que nós tenhamos feito, não, tá ok? Radical, de uma certa forma, não deixa de ter uma certa lógica aí. Por quê? Porque radical, minha gente, é a parte da palavra que carrega em si o seu sentido, o seu significado, tá? Então, além desse radical, a gente tem a vogal temática. O que é a vogal temática? É a vogal, né? São 5 vogais, a, e, o, u. Então, a vogal temática é a vogal que acrescentará a essa palavra outras significações. Além do sentido, a gente tem a vogal temática, por exemplo, verbal, ela pode nos indicar qual é a conjugação desse verbo, por exemplo, tá? A gente tem também outros morfemas que são denominados afixos, tá? Então, afixo são morfemas que se ligarão ao radical, por exemplo, tá? Para acrescentar a essa palavra outras significações, outros sentidos, tá? E além dos afixos, a gente tem também as desinências. Então, a gente tem lá, no caso dos verbos, as desinências verbais, né? Que podem indicar modo, tempo, número, pessoa, tá bom? Então, vamos exemplificar tudo isso que eu falei. Sobre o radical. Eu disse para vocês que o radical é a parte da palavra, né, que carrega o sentido, sobre o qual está impregnado, tá, o sentido daquela palavra. Então, é o elemento estrutural básico da palavra e é a partir do qual pode se originar-se uma família de palavras. Exemplo, pedra. Pedra quando a gente fala em pedra, provavelmente aí na cabecinha de vocês, cada um pensou em uma pedra preciosa, ou uma pedra, né, um cascalho, enfim, vocês pensaram em alguma coisa, tá? Agora, observem que, dentro dessa palavra, eu destaquei aqui, ó, em vermelho, tá? A gente tem aí um conjunto de letras, P, E, D, R, tá? A esse conjunto de letras, damos o nome de radical, tá ok, minha gente? Porque através dele a gente consegue originar outras palavras. Então, a gente consegue
A gente consegue formar, por exemplo, pedreira, tá? A gente consegue formar também apedrejar. Então, observem que a gente tem aqui, ó, pedra, né? E através desse radical, tanto que eu destaquei nas 3 derivações, né? A gente tem lá, ó, através desse radical, a gente consegue formar a palavra pedreira, acrescentando um afixo aqui, que nesse caso é um sufixo, porque ele se liga ao radical, ele se liga após o radical, tá? E na palavra apedrejar, a gente tem 2 afixos, né? A gente tem um prefixo e um sufixo, tá? Então, o radical é essa parte, é esse morfema aqui sobre o qual deleita, carrega, né, o sentido da palavra. Porque quando a gente fala apedrejar e quando a gente fala pedreira, ambas carregam em si a ideia de pedra. Concordam? Compreendido, então, o que é o radical, vamos ver agora o segundo morfema, a vogal temática. Então, minha gente, vogal temática liga o radical às desinências. Na língua portuguesa, melhor dizendo, nós temos 2 tipos de vogais temáticas. Nós temos as vogais temáticas verbais, tá? Que indica a conjugação verbal, como eu já disse no slide anterior. Então, nós temos as vogais temáticas A, E, I, tá? Os verbos terminados em A pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em E pertencem à segunda conjugação. Os verbos terminados em I pertencem à terceira conjugação. Nós temos na língua portuguesa também os verbos terminados em OR, tá? Como propor, opor, né? Impor. Esses verbos terminados em OR, né, que tem como vogal temática e o O, eles pertencem à segunda conjugação, tá ok? Além das vogais temáticas verbais, nós temos as nominais, que também são essas vogais, o A, E e o O, tá? São vogais temáticas atonais, finais, que ocorrem paroxítonas e proparoxítonas e referem-se a um substantivo ou um adjetivo. Então, nos substantivos e nos adjetivos, paroxítonos ou proparoxítonos, tá? Este A, E e O serão vogal temática. Exemplo, livro, esse O é vogal temática. Atraente, este E é uma vogal temática. Pianista, este A é uma vogal temática. Porém, gente, muito cuidado. Mas daqui a pouco nós veremos as desinências verbais e nominais, tá? Então, vocês vão ver que a gente tem a desinência de gênero feminino, o A, né? Então, é um macete para que vocês jamais se confundam, tá ok? O A, este A, ele pode ser tanto vogal temática quanto desinência de gênero, tá? Que indica o gênero feminino de uma palavra. Porém, todavia, entretanto, como saber se ele é uma vogal, se esse A é uma vogal temática ou se é uma desinência? Simples, minha gente. Quando não houver uma outra palavra que se oponha, né, com relação ao gênero, por exemplo, menina, né? Nós temos na língua portuguesa menino. Então, este A de menina não é desinência, ou melhor, não é vogal temática como em pianista, tá? Uma menina pianista. Esse A de menina é desinência de gênero feminino. Agora, este A de pianista é uma vogal temática, tá ok? Por quê, professora? Simples. Não existe uma palavra que se oponha a pianista com relação ao gênero. Não existe a palavra pianisto, certo? Ficou claro? Então, macete, tá? Se houver na língua uma palavra que se oponha com relação ao gênero a uma outra, este A não será vogal temática em si, desinência de gênero, tá? Como menino, menina, aluno, aluna. Então, este A de aluna, de menina, é desinência e não vogal temática, tá ok? Bom, dito isto, vamos aos afixos. Os afixos são os elementos que se juntam ao radical e formam uma palavra nova, como eu já disse também anteriormente. Nós temos na língua portuguesa 2 tipos de afixos.
os prefixos, são partes, morfemas que se unem, que se ligam antes do radical, e nós temos os sufixos, que são morfemas que se unirão a uma palavra no final dela, tá? Então, vamos exemplificar isso aí que eu tô falando. Prefixo, desfeito e impossível. A gente tem a palavra possível. Vou tomar possível como impossível como exemplo, tá ok? Nós temos a palavra possível, não temos, na língua portuguesa? E quando a gente quer dizer que algo não é possível, para que a gente possa dizer isso, utilizando uma única palavra, basta colocarmos antes da palavra um prefixo, in, de negação, né? Então, a gente diz que quando a gente quer dizer que algo não é possível, a gente simplesmente diz que é impossível, acrescentando o prefixo aí antes da palavra possível, tá? E sufixo são morfemas que a gente acrescenta no final da palavra, também para ampliar ou atribuir essa palavra a outros sentidos, outras significações, tá? Então, a gente tem estudo, por exemplo. Quem estuda muito qual é o adjetivo? Estudioso. Então, observe que para criar um adjetivo, né, uma característica da pessoa que estuda muito, a gente diz a gente acrescenta simplesmente o sufixo oso, atribuindo a esse estudo, a essa pessoa, né, a característica de ser muito estudiosa, ou seja, ela estuda muito, tá? A gente tem também as desinências, minha gente. Então, vamos conversar um pouco sobre as desinências. As desinências a gente também tem de dois tipos. As desinências verbais, que indicam a pessoa, o tempo, o número e o modo dos verbos, tá ok? E a gente tem, exemplo, estudávamos, estudavas e cantavas, tá? E as desinências nominais, presentes nos finais dos nomes, tá? Substantivos e adjetivos, que indicam a variação de gênero e número. Exemplos, gato, gata, gatas, né? Então, a gente tem aqui, ó, as desinências gato, ó, esse O aqui é vogal temática, certo? E esse A aqui, a gente tem aqui, ó, gata. Esse A não é vogal temática. Esse A é uma desinência que indica o gênero feminino. Estão lembrados de que eu falei lá no outro slide? Que quando esse A, né, quando houver na língua uma palavra que supõe gênero, esse A não será vogal temática, e sim desinência que indica o gênero feminino. Tá ok? E aqui, ó, gatas. Esse S aqui, ó, indica plural, né? Então, temos mais de uma gatinha, tá ok? Observação. Primeira observação. Como eu disse lá no início, o radical mais a vogal temática, ao radical, a junção, né, do radical com a vogal temática, nós nomeamos de tema, tá? Então, cante mais o A, vogal temática, a gente tem canta, tá? Que é o tema. O ROS mais o A, que é a vogal temática, a gente tem o tema rosa, tá? A partir desse tema, a gente consegue formar várias outras palavras, então, como rosário, por exemplo. Segunda observação, que eu preciso que vocês se atentem aí. Consoantes e vogais de ligação. O que são os consoantes e vogais de ligação? São consoantes e vogais, né, que a gente utiliza entre o radical e a desinência, né, para quando há dificuldade na pronúncia, né? Então, a ausência de uma vogal temática pode dificultar a pronúncia e a formação de uma nova palavra. São usados, então, fonemas sem valor significativo nenhum, tá? Como preparação do radical para o recebimento de novos morfemas. Então, a vogal temática e a consoante de ligação, elas estão ali só para fazer esse elo aí, para ligar, tá? O radical a outros morfemas, as desinências, por exemplo, tá? Exemplo, pau mais ada, né? Então, eu tenho aqui, ó, radical mais
sufixo. Então, ninguém fala pauada, né? A gente fala paulada. Café mais cultura. Café radical, cultura, sufixo. Café e cultura. Bom, exercícios. O que eu quero que vocês façam hoje? Façam os exercícios da apostila de vocês, tá bom? Proposto nas apostilas e estou à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês possam ter, tá? Me procurem aí. Um abraço e até a próxima aula.